Não, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência está com a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Presidente, como disse o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, no mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e, às vezes, dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro, com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Então, é um momento triste e, infelizmente, para o advogado, um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. Presidente, como eu disse anteriormente, nós iremos aqui, até porque é uma sequência de julgamentos, eu não vou repetir tudo para cansá-los. Então, eu vou nos tópicos, só me referir aos tópicos, e depois no que é diferente, no caso específico, na especificidade do caso, eu vou me detalhar mais a miúde. A questão da competência do Supremo Tribunal Federal, nós acabamos de decidir novamente, então eu afasto essa preliminar. Não há, nesse caso, preliminar de suspeição, mas há preliminar, novamente, da existência de inépcia da inicial, também acabamos de afastar a questão da inépcia da inicial, então reitero esse afastamento. Não precisaria repetir, está muito claro na mente de todos, o item 3 do meu voto, a questão dos atos antidemocráticos e o contexto dos crimes multitudinários. Não há necessidade de repetir toda aquela sequência. Então, a sequência válida para o primeiro réu é válida para o segundo réu, que não veio aqui passear. É mentira. É uma mentira deslavada. Não veio aqui passear. Ele mesmo confessa. Veio de um ônibus de Rio Preto, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma grande cidade, inclusive uma das
melhores cidades do interior de São Paulo, financiado, e a polícia já, inclusive, há exatos 14 dias atrás, fez busca e apreensão nos financiadores desses ônibus do qual o réu veio, e veio com um único motivo. Um único motivo. E o motivo não foi dito por mim. O motivo foi dito por ele, no seu depoimento. O que ele veio fazer aqui? Questionado sobre os fatos apurados nesse procedimento, declara que veio de São José do Rio Preto e que chegou ontem na capital por volta das 13 horas. Veio de ônibus. Esse ônibus veio de Penápolis, São Paulo, e depois passou no QG de São José do Rio Preto. Ou seja, por que isso? Porque assim como os demais ônibus, os financiadores passavam nas cidades menores para se abastecer de golpistas, e aí se concentravam todos os ônibus, Penápolis e alguns municípios, outros, Olímpia e outros municípios, se concentravam no QG da cidade polo do local, no caso a cidade polo São José do Rio Preto. Veio, este ônibus, continua o réu, veio de Penápolis e depois passou no QG de São José do Rio Preto, ocasião em que seus ocupantes informaram que a condução se deslocaria até a capital federal para participar de manifestação de apoio à intervenção das Forças Armadas. Nós já tivemos aqui domingo no parque, hoje tivemos show de rock, daqui a pouco era o Corinthians e Flamengo que iriam jogar aqui na Praça dos Três Poderes, e as pessoas vieram assistir, no meio do jogo começou a chover e tiveram que entrar no Supremo, do Palácio do Planalto, e no Congresso, olha, há formas e formas de se efetivar uma defesa. Nós estamos aqui num processo judicial, nós não estamos aqui numa conversa de bar, ou nas redes sociais, ou no Twitter. Nós estamos aqui na Suprema Corte do país. O réu, repito, disse, para participar de manifestação de apoio à intervenção das Forças Armadas. Leia-se, para participar de golpe. Veio aqui para dar golpe. Veio aqui para atacar os poderes constituídos. Veio aqui para derrubar o governo democraticamente eleito. Só que deu errado e foi preso. Se não tivesse dado errado, estaria comemorando nas redes sociais. Só que deu errado, porque as instituições demonstraram a sua força. A sua força, a sociedade, a imprensa, o Supremo Tribunal Federal demonstraram a sua força. E não permitiram a consumação desse ato golpista e violento do dia 8 de janeiro. Continua o réu. Nessa data, quando se encontrava no interior do Palácio do Planalto, foi capturado pela PM do Distrito Federal e, nessa ocasião, lhe deram voz de prisão, tendo sido conduzido até essa unidade de polícia. Em momento algum, o réu diz, até porque nem o réu quis ser tão patético, em momento algum o réu disse, entrei lá porque começou a confusão, eu estava lá para socorrer as pessoas. Veja, nem o próprio constituído diz isso. Ele veio de Penápolis para São José do Rio Preto, para participar de um ato golpista, para pedir intervenção, apoiar a intervenção das Forças Armadas. Já dissemos aqui, no julgamento anterior, eu disse ontem, que o intuito dessa turba violenta e golpista era exatamente forçar uma GLO, forçar um decreto de garantia da lei e da ordem, para, a partir do momento que as Forças Armadas, em especial o Exército, se deslocassem, tentarem uma adesão do Exército. E também já disse ontem aqui, repito, nem GLO teve,
presidente não decretou a GLO porque não havia necessidade, com 2 batalhões de choque da Polícia Militar, isso nem teria ocorrido, e quando eles foram acionados isso se resolveu, e nem o Exército, enquanto instituição de Estado, não de governo, em momento algum, demonstrou que apoiaria esses atos golpistas. Mas o réu veio para apoiar a intervenção das Forças Armadas. Saiu lá de Penápolis para apoiar a intervenção das Forças Armadas. O réu, portanto, reconheceu isso, confessou. O réu reconheceu que foi até o QG do Exército em São José do Rio Preto, ou seja, a mesma organização da associação criminosa de todos os demais. Todos os elementos são absolutamente idênticos. A sucessão de casos aqui de julgamento só reforça a ideia realmente de uma associação criminosa, com uma organização idêntica em todos os locais. E, como disse, o inquérito, um dos inquéritos, chegando nos financiadores, inclusive esses, ministro Fux, de São José do Rio Preto. O réu reconheceu isso, reconheceu que pleiteava ilicitamente a intervenção militar no país, veio em ônibus fretado, a excursão para o show de rock. Veio em ônibus fretado, participou de toda a caminhada pela praça, pela esplanada dos ministérios, ingressou no Palácio do Planalto e ficou lá invadindo, instigando, depredando com os demais, agitando bandeira do Brasil na janela, conversando com os outros golpistas mais de hora, e não há uma imagem dele socorrendo, o bom samaritano socorrendo pessoas. E botou máscara, assim como colocou e se enrolou em determinado momento na bandeira do Brasil, para tentar evitar que as câmeras o filmassem. Essa é a verdade. Mas num trabalho primoroso da Polícia Federal, e quero deixar aqui meus cumprimentos à nossa Polícia Federal, em laudo constante nos autos, elaborado a partir do padrão de imagens de Tiago de Assis Matar, coletadas no Complexo Penitenciário da Papuda, a Polícia Federal coletou imagens de todos os golpistas presos em flagrante, em convênio, esse convênio já existia, com o Tribunal Superior Eleitoral, que tem o maior cadastro de imagens do Brasil, porque tem de todos os eleitores maiores de 16 anos, e aí com inteligência artificial, a Polícia Federal vai identificando, uma identificação facial, e identifica, mesmo com a pessoa, às vezes com máscara, coberta por pontos, ela identifica, e foi isso que foi feito, identificou, certificou que é Tiago de Assis Matar, circulando pelos andares do Palácio do Planalto, onde houve a depredação, inclusive saindo do gabinete do presidente da República. Nós tivemos no primeiro caso alguém que foi na mesa do presidente do Senado, e agora alguém que saiu do gabinete da presidência da República de forma assintosa. Eu vou pedir para passar aqui também as imagens. Exatamente as imagens, ele, de bandeira do Brasil, em vários locais, ele colocava a bandeira na cabeça, e aí, para não conseguir ser identificado, mas a partir da identificação da Polícia Federal, foi possível verificar ele rodando pelo hall, pelas escadas, pelo corredor, no Palácio do Planalto. Isso foi por mais de 1h30, até que a polícia chegou. Então, ele adentrou junto com todos enrolados em bandeiras para evitar a identificação, participou daquela quebradeira inicial e depois foi subindo e continuou
na sua atuação golpista, interagindo com os demais. Deixa eu ver aqui qual, às vezes vai mais rápido do que eu. Lá, aquele que tem não, não é essa. É da página 47. Voltando, por favor. Isso. Lá se verifica na segunda e terceira foto, ele interagindo com os demais que arrancaram a mangueira para jogar água no Palácio do Planalto e agitando a bandeira do Brasil. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que ele participou. Agora, obviamente, da mesma forma que o réu anterior, exatamente da mesma forma que o réu anterior tinha total certeza da impunidade e por isso gravou, ele simplesmente colocou uma máscara e com a bandeira aí desviando, e há imagens aí onde também mexe na câmera para afastar a câmera, achou que as suas imagens não fossem ser pegas e que com a consumação do golpe seria tratado como um herói. Então não há, presidente, eminentes colegas, não há nenhuma dúvida da participação dele, não há nenhuma dúvida do ânimos dele, do ânimos de intervenção golpista, de golpe de Estado, de atentado ao livre funcionamento dos poderes. Aqui ele foi pego, Praça dos Três Poderes e Palácio do Planalto. Provavelmente, isso pouco importa, mas isso nas imagens gerais, quase todos que foram no Palácio do Planalto inicialmente vieram ao Congresso Nacional e depois foram. Mas nós podemos nos ater aqui ao Palácio do Planalto. Então está o conjunto probatório trazido aos autos, assegura que Tiago de Assis Matar incorreu nas figuras típicas a ele imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelos depoimentos e testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelas conclusões também do interventor federal sobre aquela sequência e outros elementos informativos, pelo laudo elaborado pela Polícia Federal, que Tiago de Assis Matar integrava grupo que se dirigiu de Penápolis e se encontrou no Quartel-General do Exército de São José do Rio Preto, que buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas e como participante, integrante dessas caravanas golpistas que estavam no acampamento ou se dirigiam para se organizar dentro dos acampamentos dos quartéis generais do Exército, naquele fim de semana, para invadir os prédios públicos, na Praça dos Três Poderes, com emprego de violência ou grave ameaça, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, tudo para depor o governo legitimamente eleito, com uso de violência e por meio da depredação do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos três poderes. A farta prova dos danos ocorridos no Palácio do Planalto, o mais simbólico dos danos ocorridos no Palácio do Planalto, o do relógio de Dom João VI, que veio em 1808. Só esse dano ao patrimônio cultural brasileiro é incomensurável. Então, também não há... Eu poderia aqui mostrar novamente, presidente, mas nós temos outras duas ações, então eu vou ser extremamente sintético para julgar procedente a presente ação penal e condenar o réu Tiago de Assis Matar as penas dos artigos 359-L, abolição violenta no Estado Democrático de Direito, 359-M, golpe de Estado, 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4,
dano qualificado, artigo 621, deterioração do patrimônio tombado, e 288, parágrafo único, associação criminosa armada. Presidente, na dosimetria da pena, também entendo, inclusive, houve uma ligeira alteração no meu voto em relação à dosimetria da pena. Eu entendo da mesma forma que as circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade do réu, conduta social, motivos para a prática delituosa, circunstâncias do crime, todas são desfavoráveis. Mas, diferentemente do réu anterior, não postou e não ficou incentivando que outros adentrassem. Então, entendo que a sua conduta tem uma reprimenda menor do que a conduta do réu anterior. Então, em virtude disso, presidente, eu fixo a pena final aqui, e daí eu detalho cada uma delas, a pena final fica em 15 anos, não em 17 anos. Eu fixo a pena do artigo 359-M em 5 anos. Deixa eu pegar aqui nos... Perdão, eu fixo a pena em 4 anos e 6 meses, a pena do artigo 359 L, 4 anos e 6 meses, do 359-M, 5 anos em 5 anos, Cinco anos redondos? 5 anos redondos? 5 anos redondos, 4 anos e 6 meses de reclusão no artigo 359-L, 5 anos de reclusão no artigo 359-M, no artigo 163, no dano, o dano é o mesmo, então aqui eu não altero, 1 ano e 6 meses de detenção de 50 dias multa. No artigo 621, 1 ano e 6 meses também de reclusão e 50 dias multa. E no artigo 288, já com a majorante do parágrafo único, eu fixo em 1 ano e 6 meses. Então, no total, 15 anos. Ministro Alexandre, pode me passar a pena do crime de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, por favor? Nesse caso? É 4 anos e 6 meses. A pena é de 4 a 8 anos, 4 anos e 6 meses. Só para eu coerentemente deduzir isso do meu voto. Certo, presidente, a soma deu 15? Sem dúvida. Da mesma forma, presidente, aqui é o regime fechado inicial do cumprimento das penas de reclusão. De igual forma, fixo a condenação ao pagamento da indenização mínima de forma solidária em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. E o de sempre, presidente, após o trânsito em julgado, lançar o nome do réu no rol dos culpados, expedição de guia de execução definitiva. Custas pelo condenado é o voto, presidente.